Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar um pouquinho de política, mas de uma política que eu acho que está um tanto quanto ausente de nós brasileiros. A representatividade feminina dentro da política. O tema do programa hoje é curto e grosso, como eu gosto de dizer. Elas no poder. Por que nós não conseguimos eleger mais mulheres? Elas são em número poderoso. Pelo menos os partidos são obrigados a colocar aí 30% de candidatas. No entanto, elas não representam esses 30% dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias legislativas. Teremos eleições agora para prefeito e vereadores. Será que elegeríamos 30% entre os vereadores as nossas mulheres? Como representante real de quem faz maioria da população brasileira? Elas são muito mais do que nós, elas são 50 e pouco por cento, não sei direito o pouco quanto é, mas é acima de 50. Por que não falar sobre este assunto? Principalmente quando eu li alguma coisa, né, de uma instituição que falava exatamente isso, né? Está faltando para a gente crescer um pouco sobre esse assunto. Quem vem falar? Vem ela, cientista política, Letícia Medeiros, jovem, batalhadora, sonhadora? Com certeza. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Sonhar com a presença feminina mais assiduamente dentro da política ainda é um sonho realmente? Está mais para pesadelo do que para sonho? A gente tem um dado assim que ele é um pouco pessimista, né? Tem um estudo do projeto Mulheres Inspiradoras que aponta que nesse ritmo a gente só chega na paridade no Congresso em 2080. Então, de fato... Foi isso que eu li. Nós 2080. teríamos que chegar, quer dizer, vamos dizer que nós estamos em 2020. 60 anos depois. Exatamente, no ritmo que está hoje. Por isso que a gente precisa aí de Estado, sociedade civil trabalhando juntos para a gente diminuir esse espaço de tempo. O Elas no Poder, ele é um projeto que essencialmente a gente quer reduzir isso aí, chegar antes. Deixa eu apresentar mais uma convidada, né? Vamos falar de política, de eleições principalmente e tudo mais, né? Tem que chamá-la. Solange Bezerra, né? Estrategista política, servidora pública, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal. Essa é novidade para mim. Seja bem-vinda, Solange. Obrigada, Celso. Boa tarde, Brasil. Um grande prazer estar aqui com você, com Letícia Medeiros, né? Uma cientista política. Sabemos que existem muitas, mas pouco se vê, né? A divulgação da mulher na política ainda está muito restrita. Eu trago cientistas políticos aqui constantemente, né? Você Sim. veio com um deles, eu acho que 2 ou 3 vezes em ou mais. Todos esses aqui, anos é a primeira Barreto, vez que eu me né? sinto como uma cientista política. Eu uma aqui, mulher. rarissimamente, trago mulheres cientistas políticos. Né? Lamentável isso. Por quê? Bom, na ciência política, pelo menos assim na minha vivência, Sim. a gente, na graduação, você observa muitas mulheres participando. Mas quando você se forma, o mercado, ele geralmente dá mais espaço e abre mais portas para os homens. Fala a verdade, Exatamente, machista. é machista. As mulheres ficam muitas vezes, a gente fala isso até que é um teto de vidro, assim, né? Sim. Que a mulher cresce na carreira dela, mas quando é o momento dela assumir cargos de liderança, de tomar a frente, é como se existisse um teto de vidro que impedisse ela de chegar lá. São os impedimentos que talvez não promovam as eleições necessárias de mulheres para estarem nos representando, né? Com certeza. Por que isso acontece, hein, Su? Olha, o machismo, né, que ainda impera no nosso país, ainda é forte, e infelizmente nós ainda temos um mundo muito machista dentro do mundo da mulher. A estratégia política, ela trabalha diferente da ciência política. A gente trabalha com aquilo que nos é apresentado, né, na prática. E na prática, a mulher ainda poda muito a mulher.
Infelizmente, isso é real. Nós ainda estamos tendo que fazer enfrentamentos com a mulher dentro da política. A gente tem que começar a abrir portas. O homem eleito, essa maioria de homens eleitos, eles foram eleitos por mulheres. Nós somos maioria nas urnas. Então, alguma coisa está errada. Então, nós temos que começar a nos organizar dentro do nosso mundo. Essa organização, ela tem que iniciar você contraria ela aí. no nosso mundo. É verdade que a mulher pode a mulher, e mesmo? Ainda. Infelizmente, a gente não tem um dado que mostre que mulheres votam em mulheres. Então, a gente tem que... A gente fala muito assim, que você precisa atuar em duas esferas, né? Primeiro, capacitar mais as mulheres que estão na política para elas terem candidaturas mais fortes, mais competitivas. Sim, verdade. E também trabalhar a mentalidade do eleitorado. Então, existe uma série de projetos, o Elas no Poder, ele foca em campanha, mas tem muitos projetos que focam em divulgação das candidatas. Deveriam estar lutando para mais e mais e mais, né? E mostrar para a mulher, né, a capacidade que ela tem, né, Letícia? É um projeto que ele vem de encontro a essa realidade, mostrar para a mulher que ela é capaz, né, e que ela está em maioria. Se eu estou em maioria, é incoerente eu tentar um espaço que já é meu. Eu sou maioria ali. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória da mulher na política? Vamos. Né? Desde 1900, eu acho que 1800 e tarará. 32. Coloca aí, por favor. Elas são maioria na população e no eleitorado brasileiro, mas na política ainda são minoria. Mesmo assim, as mulheres já conquistaram o respeito dos eleitores. A mulher agrega um outro olhar que às vezes o homem não tem, né? A mulher consegue ter uma amplitude maior dos impactos das decisões que têm que ser tomadas, né? Eu acho que é um desafio para nós e para mostrarmos para os homens que somos tão competentes quanto. Em janeiro de 1929, Luísa Alzira Soriano Teixeira foi eleita a primeira prefeita no Brasil e na América Latina. Ela assumiu a prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos. Uma lei estadual de 1927 permitiu que as mulheres votassem e fossem votadas. Mas no resto do país, esse direito só foi conquistado em 1932, com o primeiro Código Eleitoral e colocado em prática no ano seguinte, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. A médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal. Mas naquela época, o voto era permitido apenas para as mulheres que tinham uma profissão remunerada, o que só mudou com o Código de 1965, que está em vigor até hoje. Já pensou? Vigor até hoje. Mas está melhorando, não está não? Ou é impressão minha? Já tivemos números menores dentro do Congresso. Da legislatura passada para essa, deu uma boa melhorada. Né? No Senado, que quase sempre era uma casa 100% né? masculina, para não dizer machista, né? Hoje nós estamos lá e com elas aparecendo. Né? A inserção da mulher na política, ela é um processo que a gente tem uma regulamentação, né? Um processo legal que deu à mulher a possibilidade do voto, deu à mulher a possibilidade de se candidatar. Mas você quebrar a cultura e a percepção de que a mulher faz parte daquele ambiente é um caminho mais lento, porque hoje a gente vê assim quais são os entraves que a gente enxerga, né, para a mulher chegar na política. Primeiro deles é com certeza a ambição. Então, socialmente, a mulher não é estimulada a entrar na política. A gente sempre faz a provocação assim: quantas vezes você já viu um homem que tem que negocia bem, que fala bem, e você fala para ele: poxa, você tem um puta super talento, você poderia entrar na política. Quantas vezes a gente já falou isso para uma mulher que tem esse mesmo perfil? A gente não estimula, a gente não conversa sobre isso. As mulheres, quando elas crescem, elas não são ensinadas a ler jornal, a acompanhar a economia. Ninguém nunca te estimulou, não? A acompanhar. E você tem jeito de política mesmo, né? A força da palavra, fala bem. Pois é, na minha família eu sou uma exceção, assim. Eu realmente não... Foi uma escolha minha profissional de entrar na ciência política que foi me abrindo esse horizonte. Mas, de forma geral, a gente tem a questão da ambição. Quando a mulher entra no partido, são ambientes extremamente masculinos, os homens tomam decisões, as mulheres têm poucos cargos nos partidos. E quando elas conseguem enfrentar tudo isso, o outro principal entrave é recurso para a campanha.
de forma geral, as redes de contato das mulheres são muito menos privilegiadas. Sim. Então, para elas terem acesso a pessoas que têm cultura de financiar a campanha eleitoral, é muito mais difícil. E até para ser financiada pelo próprio partido, como funciona agora, Exato. ou que deveria funcionar agora. Nós estamos vendo aí a epidemia de candidaturas laranja, né? Inclusive dando problema para o PSL aí, que pode sobrar, inclusive, para o partido essa brincadeira, não é? Com certeza. Quando você fala do candidato laranja, a mulher hoje ela é muito usada, né? Com esse sistema de cotas. O partido quer cumprir, né? Com o que a lei determina e acaba usando a mulher. E nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Você vê, em 1932 a mulher foi liberado o voto. Sim. Tá, mas não era obrigatório. Então, olha, vota, existem alguns critérios para que você possa votar. Nós só de fato conseguimos votar, que veio a obrigatoriedade, em 1965, nós iniciamos ali uma paridade, uma igualdade. Eu entendo que ali foi o início. Imagina, se não existe a obrigatoriedade em 1932, quantas mulheres iriam votar? Já pensou? Então, assim, a gente nem pode dizer Já imaginou aquela prefeita eleita numa cidade... eleita, ela foi eleita antes do Nordeste brasileiro, do direito ao voto, na verdade. Na terra que ainda hoje, né, o poder machista funciona quase que 100%. Era o machismo, né? Na verdade. E ela conseguiu se eleger, né? Verdade, que coisa de maluco. E o ambiente também, a Letícia fez uma colocação, o ambiente da política, ele ainda é um ambiente muito machista, onde a mulher chega e ela, de certa forma, ela é hostilizada. Esse período, por exemplo, que nós mostramos no vídeo passado, ele é explicado e chega até um pouquinho mais ao presente, naquele livro Mulheres no Poder. Mulheres no Poder. Né, da Ildete Pereira. Ela destaca a inserção da mulher na política brasileira. Achei interessante. Um dia eu tenho que trazer essa mulher aqui. Me ajuda, por favor. Coloque o vídeo aí. Getúlio, quando assinou o decreto que a gente comemora, de fevereiro de 32, ele dava o direito de voto, mas tinha que ser ratificado na Constituinte. Quer dizer, dava o direito de voto para a gente participar daquela eleição, mas a Constituinte que ia ser escrita, ela tinha que dizer que as mulheres podiam votar. A pressão dos católicos era, se vocês botarem a lei do divórcio na pauta da Constituição, a gente tira o direito de voto de vocês. A negociação foi nesse nível. Se conseguiu aprovar o direito de voto, mas olha, foi facultativo. Isso, numa população que não tinha nenhum traquejo de fazer política, você pode imaginar que não é uma coisa simples. A rádio estava começando. A propaganda era boca a boca. O voto era obrigatório apenas para funcionárias públicas, pela Constituinte de 34. Só que funcionária pública era pouquíssimo. Daí vem a ditadura do Estado Novo, de 37, tal, até 45, quando você tem a redemocratização e, novamente, eleições. Não se elegeu nenhuma mulher, nenhuma. E nos anos 50, nós praticamente fomos sumindo da representação política. Se elege uma deputada federal em 50, que é a sobrinha do Vargas, a Ivete Vargas, e nenhuma mais. Aí vem o regime militar, novamente as mulheres escondidas, até que na redemocratização, o ressurgimento de um amplo movimento feminista, que aí já sou eu, já é minha geração, chegando na rua. A gente saiu de 4 na década de 70 para 26 para redigir a Constituição, esta Constituição, a Constituição cidadã, como a gente chama. E que permanece, né? Meu Deus, é uma luta realmente, é uma continuidade. Puxa vida, não se percebe no momento coisas mais palpáveis, não? A nossa esperança, assim, né, com mais mulheres no poder, e que é, enfim, digamos, a gente encontra nos estudos, né, os governos que têm mais mulheres na política são governos com menos índices de corrupção. E isso é um achado muito interessante, porque vários pesquisadores chegaram a essa conclusão e eles começaram a se debruçar para tentar entender por que isso acontece. E não é necessariamente por uma questão de, a mulher ela é um agente público mais responsável que o homem.
Não é bem por aí. O que acontece é que as mulheres, quando elas estão na política, elas investem muito mais a carreira delas em produção de política pública de bem-estar social. Então, saúde de qualidade, educação de qualidade. Chega perto do povo, do querer do povo. Né? Qualquer população que consegue ter melhor saúde, melhor educação, uma qualidade de vida melhor, participa mais da política, fiscaliza melhor o governo, toma decisões políticas mais inteligentes. E isso tudo contribui para que o sistema político daquele país seja um sistema melhor, que funciona melhor e as instituições funcionam mais dentro das normas. Você já prestou serviço, até mesmo em épocas de candidatura a mulheres, como estrategista política que você é? Nunca estive por trás de nenhuma mulher na estratégia política. É uma coisa impressionante. Nunca. E olha que Brasília é boa de voto para a mulher, né? Sim, mas olha lá para as deputadas. Exatamente. A mulher ela São tem maioria que começar na nossa bancada. a entender que nós temos que ser corporativistas. Isso ainda está um pouco distante da gente. Estava até comentando esses dias com uma grande mulher, a Letícia falou algo aqui, quando o homem ele fala bem, ele é estimulado a sair em uma candidatura. Eu vou citar aqui uma mulher, Kátia Vasconcelos. Ela é uma grande líder, é uma pessoa que consegue falar bem publicamente, sabe muito de política, está envolvida em diversos projetos. E, às vezes, eu até falo, Kátia, não seja tão tímida, nós temos que fazer o uso disso, do poder de voz. A mulher ela ainda está sendo tão podada na prática, que se você entrar num assunto polêmico, você entra na internet e você vê, assuntos polêmicos, por exemplo, aborto, a mulher ela só pode ser contra. Se ela colocar qualquer coisa que ela é a favor, Então, assim, a gente não pode admitir isso. A mulher ela tem que começar a expressar de fato a sua opinião. Ela tem que começar a valorizar aquilo que ela tem a ofertar, que é aquilo que você falou. A mulher ela tem mais sensibilidade, então você tem menos corrupção. A gente precisa disso na política. Então, esse espaço é um espaço que, se for dado à mulher, acredito piamente nisso, que ela vá saber fazer uso. Agora, quando que a gente vai começar a fazer isso? Está demorando, nós estamos em maioria nas urnas. Nós temos nomes expressivos nos representando lá e falando. Eu estava vendo uma matéria, foi feita acho que pela TV Senado, né? Bancada feminina no Congresso não corresponde ao número de eleitoras, que é maior do que de eleitores. Coloca essa matéria aí. Elas são maioria do eleitorado brasileiro, com 52% de representatividade. Mas na política, ainda são minoria. Neste mundo público, né, em que as questões são masculinizadas, são ditas como coisas de homem e não coisas de mulheres, você tem um alijamento das mulheres, não só pelo número, mas pelas condições. Nós vivemos numa sociedade totalmente patriarcal, em que nós somos ensinadas que mulheres devem ocupar determinados lugares e outros não. E dos 594 parlamentares que ocupam uma cadeira no Congresso Nacional, apenas 89 são mulheres. O número era ainda menor. Em comparação com a última legislatura, a participação feminina aumentou de 10% para 15%. Na opinião da especialista, o crescimento se deve a mudanças na destinação do fundo partidário e eleitoral durante as campanhas. O STF decidiu que tinha que ser aplicado 30% dos recursos financeiros do fundo partidário. Então, o TSE fixou que do fundo eleitoral também, então, recursos do fundo partidário e recursos do fundo eleitoral, 30% deveria ser aplicado em candidaturas femininas. E uma das maiores dificuldades e maiores reclamações das mulheres candidatas que colocam seus nomes à disposição é a falta de apoio financeiro dos partidos, entendeu? Então, assim, sem recursos financeiros, você não tem como fazer campanha. O Congresso discute pelo menos 3 propostas de mudanças na Constituição para garantir maior presença de mulheres no Poder Legislativo. Os textos estabelecem cotas para representação proporcional de cada sexo na composição das casas legislativas do país. Eu acho a participação da mulher tão fundamental, porque por uma questão de representatividade mesmo, né? E a mulher tem um jeito diferente de fazer política, né? Não desmerecendo o homem, mas é diferente. E eu acho que o fato de a gente ter um eleitorado com tantas mulheres mostra a necessidade da gente ter
né, esse jeito diferente de fazer política. E eu sempre acreditei que, puxa, se a gente tivesse 50% de homens e 50% de mulheres no Congresso, acho que o Brasil já estaria bem melhor. A Gabriela é uma prova maior de que a mulher deve mergulhar na política e se dar bem na política. Saiu como deputada federal, hoje senadora da República, e é uma mulher que ainda vai muito longe, pode prestar atenção. Tem muito espaço para ela, viu? Tem, com certeza, né? Celso, olha, eles falando da porcentagem, o atual governo, ele tem 9% de mulheres no total. É 9%. muito pouco, gente, né? Num cálculo onde nós representamos, acho que 52% do eleitorado, alguma coisa está errada, a conta não está batendo. Verdade. Então, nós temos mulher votando só em homem, como é que é? Como é que é isso? Não que a gente vai votar a homem, não. Vamos votar em competência. Nós temos mulheres extremamente competentes. Verdade. Vamos começar a olhar para o lado. Mas nós melhoramos muito. Tivemos uma Bastante, presidente da República, estamos caminhando. tivemos estamos candidatas potentes, como Marina Silva. Você parece que, inclusive, trabalhou na campanha da Marina, né? Sim. O nosso projeto surgiu bem no começo de 2018 e foi bem interessante, porque quando a gente tomou a decisão de fazer um projeto para ajudar mulheres a produzirem campanhas, várias mulheres começaram a procurar a gente pedindo auxílio. E nesse meio termo, a gente participou de um evento da Rede Sustentabilidade aqui em Brasília. Tinha um pessoal da equipe da campanha da Marina Silva no evento, ficou sabendo do nosso projeto e falou: nossa, a gente quer muito o projeto de vocês dentro da campanha. E foi muito interessante assim, a experiência, porque, primeiro, assim, uma análise que a gente sempre faz é que, historicamente, o brasileiro está acostumado com perfis mais autoritários à frente da política, principalmente em cargos do executivo. Então, quando a gente fala essa coisa da liderança, que é a liderança do exemplo, é a liderança que é diplomática, no mercado de trabalho, esse perfil de liderança, ele tem sido mais aceito e ele tem sido mais encorajado. Verdade. Na política, o eleitor não está habituado. Quando ele vê uma liderança que é diplomática, uma liderança que quer dar o exemplo pelas suas boas ações, etc., o brasileiro tende a ver essa liderança como uma liderança que não vai dar conta do trabalho. Então, essa é uma vacina, né, que a gente tentou trabalhar na campanha e que, enfim, a Marina sempre, ao longo de toda a carreira política dela, ela tenta combater muito isso, que é a questão, olha, gente, eu não preciso gritar e eu não preciso ser ineducada com as pessoas para eu impor respeito e para eu ser líder. As pessoas me respeitam pela minha trajetória, por quem eu sou. E durante a campanha a gente via, de diversas formas, os candidatos homens se apropriando da narrativa dela. Então, quando ela falava, as pessoas não davam crédito. Mas quando um candidato homem falava exatamente a mesma coisa, todo mundo batia palma. Eu falei das questões polêmicas. Exatamente. Impressionante, né? Mulher não pode se envolver em questão polêmica, porque é mulher. E você quer ver outra coisa que aconteceu nesse período, né? A mulher ela vem lutando há 140 anos, mais ou menos. Os homens, gente, peço perdão aos que não agem dessa maneira, mas a grande maioria que trabalha na mídia, o que eles fazem? Eles estão usando o retrocesso que nós tivemos em função da candidatura da Dilma, e isso trouxe um reflexo ruim para a imagem da mulher na política, estão esquecendo quantas mulheres nós temos no poder que são extremamente competentes. Extremamente competentes. Então, isso para a gente não foi muito bom em função do modelo de visão que eles querem pregar. A Letícia citou uma coisinha no meio da palavra dela que me chamou a atenção e que é uma verdade verdadeira, né? O brasileiro quer alguém mais rígido, o brasileiro quer alguém mais pulso firme. Se o presidente Dilma, por exemplo, tivesse segurado o dedo em riste como ela fez no começo do governo dela e agradou ao povo brasileiro, o pessoal que estava em volta cantava de pianinho ali, porque se não atendesse a presidente, ela botava para quebrar em cima da pessoa mesmo. Ela não era fácil. E até me chamou a atenção agora, né, num voo desses aí que ela estava, o pessoal começou a falar umas asneiras lá, certo? Não, que se fale e tudo mais, mas não precisa falar palavrão, não precisa, né? Mas ela
ela não ficou calada igual a alguns outros, não, meu irmão. Respondeu. Quer ver? Eu vi negócio de 20 segundos. Coloca ela aí, por favor. A tua hora vai chegar. Forte, meu Bolsonaro. É, isso aí. É bom o Lula também. Bandida. Sai daí, ô bandida. É isso que vocês defendem. Sai daí, ô bandida. Quebrou o país. Fui eu, Tá ótimo. A senhora também. Essa é a Dilma que eu conheço. Exatamente. Né? E, Celso, o que aconteceu com a Dilma? Nós não estamos mais num país machista. Quantos homens fizeram a mesma coisa? Não estou defendendo, não sou partidária, não estou defendendo partido. Mas existiu, sim, uma mão forte do machismo para que ela estivesse fora da presidência da República. E não há o que discutir. Isso é real. Agora, ninguém tira também que depois da queda dela, politicamente falando, isso não quer dizer ela é nova, pode até se reerguer, pode ser uma candidata e se eleger aí. Né? Mas caiu um pouquinho também para o lado das mulheres, não caiu, não? A gente faz muito uma provocação, assim, eu já ouvi em alguns momentos, quando a gente vai falar de candidaturas femininas, algumas mulheres falando, mas nenhuma mulher me representa, eu não consigo me identificar com nenhuma mulher que está eleita, e a provocação que eu faço é o seguinte, por que a régua para a mulher é tão mais alta? Sim. Então, a gente sempre, é como se, primeiro, que existe uma expectativa do eleitor que ela não é muito real. A gente está falando de um modelo de representação indireta. Então, você elege alguém para ir lá tomar decisões por você. Esse espelho nunca vai ser 100%. Então, você vai eleger alguém e essa pessoa vai te decepcionar, sim, porque isso é da natureza do sistema político. Entendeu? O sistema político ele vai eleger representantes. Representantes nunca vão atender 100% às suas demandas, porque eles estão ali representando não só os seus interesses, mas de várias outras pessoas. E a régua para a mulher é muito alta. A gente fala assim, o eleitorado, ele tira o voto dele da mulher com muita facilidade. Ela pisa um pouquinho fora da curva da expectativa dele, ele já fala, não vou votar mais nessa mulher, porque ela não me atende. E eu costumo falar, ótimo, o homem branco que você vai votar no lugar dela, defende essa pauta? Exato. Ele balança essa bandeira para você? Então, a gente tira o voto da mulher com muita facilidade, a gente critica ela com muita facilidade, muita ostentação, de forma muito agressiva. A gente viu aí recentemente o caso da deputada Tabata Amaral, né, do PDT, que os posicionamentos dela, enfim, a gente vê a imprensa, militância, partido, todo mundo puxando ela de um lado e no fim das contas, quando ela mesma já falou, eu tenho certeza que a agressividade com que a crítica vem e a forma como a crítica vem tem a ver com o fato de eu ser mulher e eu ser jovem. A Joyce está enfrentando a mesma coisa. A Joyce, exatamente. Entendeu? A mesma situação. Até porque essa briga do PSL aí, ela acabou ficando de um lado, que contrário ao outro. Né? É aquilo que a gente estava falando da voz, que é onde a estratégia política ela entra, nós não somos muito poéticos na estratégia. A mulher, quando ela quer de fato encarar o mundo, né, político, ela tem que ter a base da ciência política e a estratégia. Você não tem que ter medo. Você tem que chegar e fazer os enfrentamentos, porque a mulher ela já é muito podada. Né? Aquilo que você falou, qualquer coisa já tira a mulher de cena. Então, você tem que ser forte para iniciar um enfrentamento e concluir. Nós vimos isso no Senado agora. Pronto. Né? Então, assim... Né? O presidente do Senado, não vamos botar essa história aí de segundo turno, não sei o quê, tarará, até CCJ. Levou avante. Exatamente. Né? Agora está na mão do presidente, o problema sexual dele. Se ele vai para frente ou não vai, é ele quem comanda a casa e está na mão decide. Dele. Né? Mas aí, falando em Senado, por exemplo, né, e falando de mulheres, né, assim como teve o peso a saída da Dilma, certamente, principalmente para o estado de Mato Grosso, deve ter um peso danado a saída da senadora Selma Arruda. Né? Foi tirada pelo TSE, já havia sido condenado pelo TRE lá de Mato Grosso, né? E, pelo jeito, vai ter que ter, inclusive, novas eleições para senador lá em Mato Grosso, porque nem aquele que era o suplente, né, que é outra coisa terrível, né, poderá assumir. Bota essa matéria aí, é da Jovem Pan, viu, que eu amo de paixão. Coloca aí.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira cassar o mandato da senadora juíza Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso. Por 6-1, o TSE também proibiu a parlamentar de disputar novas eleições por um período de 8 anos. Ela foi a candidata ao Senado mais votada em Mato Grosso, com mais de 600 mil votos. Selma Arruda foi condenada pela prática de Caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições ao Senado em 2018. A ex-juíza teria recebido R$1.200.000 de um suplente para a campanha e não teria declarado dinheiro à Justiça Eleitoral. Selma Arruda foi eleita pelo PSL e depois mudou de partido, indo para o Podemos. A senadora ainda pode recorrer da decisão na própria corte ao STF, mas um eventual recurso não impede que ela cumpra a determinação. Ela só vai deixar o cargo na prática depois que o Senado for notificado pelo TSE, o que não tem prazo para ocorrer. O julgamento analisou um recurso da juíza Selma Arruda contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, que já havia decidido pela cassação dela em abril. Votaram pela perda do mandato o relator Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos, Luiz Roberto Barroso e a presidente do TSE, Rosa Weber. Barroso disse que o julgamento tratava de uma questão de direito eleitoral e que não macula a atuação anterior dela como juíza. Nada do que aqui se decide macula o passado da hoje senadora. Mas é impossível deixar de reconhecer que o voto do ministro Og Fernandes enuncia um conjunto de fatos objetivos sobre os quais não há verdadeiramente controvérsia. O único a defender que a juíza Selma Arruda permanecesse no cargo foi o ministro Luiz Edson Fachin. Não encontro o substrato necessário para subsumir os fatos provados nos autos, as normas de regência e tampouco para a imposição das graves sanções impostas na Lei Complementar 64. Para preencher a vaga de Selma Arruda, o TSE determinou que sejam convocadas novas eleições para senador em Mato Grosso. Ainda não há data prevista para a nova disputa eleitoral. Após a decisão do tribunal, a senadora divulgou uma nota dizendo que recebeu a notícia com equilíbrio, respeito e serenidade. Selma Arruda disse que, mesmo diante de tudo, ela e todos que defendem o combate à corrupção saíram vitoriosos. A ex-magistrada afirmou que, apesar das vontades políticas terem prevalecido no julgamento, acredita que o resultado traz uma lição muito importante sobre a necessidade da luta diária para livrar o país de corruptos. Senadora Selma Arruda, né, conhecida como Moro de Saia, né, juíza, né, nome expressivo de Mato Grosso. Não foi uma certa imaturidade política, não? 1.200.000 numa campanha de Senado é zero à esquerda. Sim, poderia ter declarado, enfim, usado veículos que tornasse aquilo legal aos olhos, né, da justiça brasileira. Agora, o que acontece? Ela falou uma coisa da régua que se encaixa exatamente aí. Não estou dizendo que o que ela fez foi correto, não é isso. Mas a mulher, ela tem que começar a ter a maturidade, ela tem que entender que ela não é vista na hora de se investir na campanha dela, ela quase não é vista. Mas se ela cometer qualquer tipo de falha, ela é foco. Então, a gente tem que começar a ter essa maturidade, ou então a gente não vai caminhar. Exatamente. Não, isso aconteceu com a Joyce Hasselman. A questão da Estava régua. exatamente, né? Estava com todo o poder, com tudo que tinha pela frente. Aí vem a briguinha PSL, ela caiu quase que numa desgraça, sabe? Em desgraça. Caiu como pato. Né? Lá dentro do próprio partido, quer dizer, entre os colegas ali. Meu Deus do céu, a ponto de estarem ele dedo em riste e tudo mais. A mulher, ela tem um jeito de atuar e de fazer política que não necessariamente é o formato que a gente está acostumado. A gente fala muito isso nos cursos de formação para as mulheres. Assim, a gente tem que saber se comportar e jogar o jogo, digamos assim, que está posto, mas a gente também tem que ter a coragem de assumir nossa identidade e atuar da maneira que a gente acha que é mais correta. Então, quanto mais mulheres a gente tem nesses espaços, a gente fala assim, o avanço da mulher na política diz respeito também sobre mudança de parâmetro. Então, como é fazer política hoje? Como é fazer política daqui a 20 anos, se a gente conseguir, né, acelerar esse tempo aí e ter 50% de mulheres? Eu tenho certeza que a gente vai ter mudanças significativas. O chamado que a gente faz para as mulheres é o seguinte: se tem estudo hoje que comprova que mais mulheres no governo
investem mais a sua carreira, né, na produção de política pública, de bem-estar social, saúde e educação principalmente. E o que o eleitor brasileiro reclama a cada ano? Entra eleição, sai eleição, a gente continua com sistema de saúde horrível, saúde pública ruim. Por quê? Porque nós temos hoje as mulheres como principais usuárias dessas políticas, mas essas mulheres não estão no espaço de formulação dessas políticas. Então, enquanto a gente tiver, por exemplo, na maioria dos lares brasileiros, se alguém está doente em casa, é a mãe que pega a criança, fica na fila do SUS e negocia com o patrão. E se a criança está dando problema na escola, a mãe vai lá e conversa com o professor e conversa com o diretor. Então, a mãe está usando aquela política pública. As mulheres estão usando a política, mas elas não estão pensando a política. Elas não estão formulando as políticas. Então, a gente vai ter avanço. Eu falo assim, quando a gente fala de aumentar a representatividade, não é só corrigir um número, não é só sair de 15 para 50. É por quê? Porque está fazendo falta. E principalmente nessas áreas, está fazendo muita falta. Como está fazendo falta, né? Exatamente. Você, nesta fala, foi me lembrando, por exemplo, da última pesquisa da Datafolha. A Datafolha fez um levantamento perguntando aos brasileiros o que achavam dos ministros. Primeiro perguntar quem são os mais conhecidos. E depois a avaliação. E me chamou a atenção a escolha dos 3 primeiros. Valem como certeza. 2 deles eu tinha certeza. A terceira, tenho certeza também que apareceria bem avaliada, mas nem imaginei que era tanto. Quem está em primeiro? Moro. O Brasil inteiro conhece, 98% sabe quem é. Sérgio Moro, né? A avaliação dele também muito boa. Aí eu imaginei, em segundo lugar, quem só pode ser o Guedes, que é o ministro que está mais aparecendo na mídia atualmente e tudo mais. A economia brasileira está tomando um caminho certo. Mas quem apareceu em segundo? Damares Alves, a nossa ministra da Mulher, da Família, né, e dos Direitos Humanos. Eu bati palma, soltei rojão, porque é minha amiga, né? Poxa vida, olha o Brasil prestando atenção nos nossos ministros e sabendo a expressividade de cada um. Depois veio o Guedes, que evidentemente está fazendo um belo trabalho, tendo que obrigatoriamente, apesar da rigidez da economia, fazer jogo de cintura também, para poder aprovar as coisas que ele quer, pelo menos em 60%, 70%. Damares, ela se encaixa, não estou questionando o que é dito ou não, mas quando ela entra nos veículos de comunicação, que ela fala alguma coisa e ela recebe pancada, ela mantém. É aquilo que eu falo da estratégia. Uma menina, nenhuma mulher é obrigada a entrar no enfrentamento. A Damares é aquela ela dele. Chega, ela manda ver. E a questão do perfil que você falou e que ela também falou, que o eleitor brasileiro ele quer alguém forte. Eu não preciso de alguém que mostre fragilidade para me representar. Eu estou passando uma procuração. Você vai lá brigar por mim, gritar por mim. Então ele tem que ter esse perfil forte. É algo que o eleitor gosta. Né? A Damares está defendendo exatamente direitos humanos para quem precisa e merece direitos humanos. Né? E aí ela bate ao contrário dos poderosos que só fazem valer direitos humanos para quem está no caminho tortuoso. Caramba, rapaz! Né? Você já apresentou sua instituição, seu projeto a ela, não? Não, ainda não tivemos. Ela tem futuro política. Pode ter certeza disso. Ela não vai ficar só por aí, não. Com certeza. Né? Interessante. E ela é super acessível. Não é o perfil da Marina Silva, mas foi companheira da Marina Silva na primeira candidatura. Aliás, eu acho que foi das que mais brigou pela candidatura da Marina e que colocou a Marina junto ao povo evangélico, que ela foi a candidata do povo evangélico, né? Não nesta última eleição, na eleição anterior. E hoje o povo evangélico parece que não, mas está mandando bastante também em termos de voto, né? Sim. Representatividade. Aliás, o povo cristão. Sim. Nós temos visto isso dentro do Congresso Nacional, a união de católicos, espíritas, crentes, evangélicos, né, budistas, ateus e atoas. Mas se é uma causa justa e é pela família, vamos em frente. Eu acho que o Brasil ele está
amadurecendo, né, o processo democrático dele, porque faz parte do processo democrático as pessoas se organizarem em torno das suas pautas e participarem politicamente. Só que como você tem uma democracia extremamente jovem, demora um tempo até todo mundo entender o seu espaço e como defender as suas ideias, né? Até então, onde as chamadas fake news estão mexendo com vocês? Olha... Porque quando a mulher começa a aparecer, quase sempre eles tentam inventar alguma coisa, né? Você veja, citei a Damares aqui. Foram pegar coisas de pregação de 1900 e antigamente, que ela fez dentro de igrejas, para trazer para o contexto atual. Ela defende a vida, a família, né? É contra a pedofilia, contra o aborto, desde que conheço ela como gente. Não só de fake news, mas assim, a cobertura da mulher na imprensa, digamos, a forma como ela é retratada quando ela é um agente político é muito estereotipada. Então, o homem, quando a imprensa vai falar do homem, então quando sai notícia sobre o homem, seja falsa ou verdadeira, geralmente essa notícia diz respeito à trajetória profissional dele, ou geralmente diz respeito a ideias políticas que ele tem. E então, assim, tudo isso reforça que ele está no lugar que ele tem que estar. Quando a mulher é agente público, as notícias vão falar sobre a vida pessoal dela, vão falar sobre a aparência dela, vão falar sobre família dela, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Então, o enfrentamento que a mulher tem que ter com fake news ou sem fake news é sempre estar falando, gente, isso não interessa. Interessa as minhas ideias, a minha pauta política, o que eu quero defender. Mas deve interessar um pouquinho, né? Porque acaba com a vida de muita gente, não acaba não, Sônia? Acaba, é aquilo que eu falo. Numa campanha, uma sementinha dessa de falsa... É aquilo que eu falei, a mulher ela é pouco vista na hora de investirem nela. Agora, cometa um erro que você é alvo, não adianta. Então, o que acontece? A gente tem que começar a fazer política entrando no jogo do homem. O que é entrar no jogo do homem? É deixar que eles nos escravizem? Não. É mostrar que nós sabemos o que estamos, né, fazendo, chamou para o enfrentamento, vamos para o enfrentamento, porque mudar de imediato essa visão que se tem do jogo político é complicado. Para mudar, a gente tem que estar lá, e para estar lá, a gente vai ter que jogar. Então, a estratégia entra e fala, vamos jogar? Né? Agora, uma coisa que acontece sempre, quase que 100% das vezes, quando você fala de uma mulher candidata, quando você fala de uma mulher expressiva, que está ocupando um cargo expressivo e tudo mais, aí rapidamente vem a história do feminicídio, da agressão contra a mulher. Não é uma realidade, não. Eu não sei até que ponto isso seria para ajudar as mulheres ou para prejudicá-las, possivelmente, no mundo político. Você imagina alguma coisa assim, não? A gente fala muito sobre a violência de gênero que acontece na política. Sim. Inclusive, uma das newsletters do Elas no Poder, no mês passado, foi sobre esse assunto, que o quanto que a mulher, quando ela está no espaço público, por ter a imagem dela muito explorada, por estar em evidência, a forma como a crítica chega a ela é uma maneira muito mais agressiva, né? Uma maneira pesada, e como a mulher ela é mais cobrada a ter, digamos assim, uma reputação, né? Porque ao longo da história a mulher ela é responsável por cuidar do lar, cuidar da educação dos filhos. Então, assim, você quer que ela tenha ali uma boa reputação, que ela tenha bons modos, né? Digamos assim, porque isso a gente está revendo, está querendo tirar isso. A gente tem que exigir boa reputação e bons modos para todo mundo que assume um cargo público, não é mesmo? Exatamente. Não só da mulher. Mas a violência contra a mulher no ambiente político é muito forte. Eu achei interessante, há poucos dias atrás, agora a Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu esse aspecto da mulher, né? Dados de pesquisa, notícias da imprensa, mensagens pela internet, redes sociais, comprovam que o fenômeno é complexo e precisa ser debatido, ou seja, o assunto mulher tem que estar presente. Coloca essa matéria aí, achei interessantíssima. Dados de pesquisas, notícias da imprensa, mensagens pela internet e redes sociais. Mulheres vêm sendo alvos de agressões, exploração e assassinatos. O fenômeno é complexo e precisa ser enfrentado. A crueldade dos agressores é imensurável. A sociedade não pode aceitar essa cultura que desvaloriza a mulher,
a coisifica, colocando em situação degradante e humilhante. As igrejas têm um papel extremamente relevante na superação da violência contra a mulher. A violência contra a mulher tem uma base de argumentação e de justificação teológica também. E nessa luta, homens são chamados a acordar, a serem parceiros. A gente precisa de uma masculinidade que dê conta de discutir isso sem se tornar vítima, ou sem... Sabe quando você está falando com meninos e ele diz, ai, desculpa, você acabou de me violentar e ficou uma marca para sempre? Há sonhos sendo sonhados e a fé em Deus também é mobilizada de uma forma diferente, de uma perspectiva passiva, sem empatia com a dor do outro. A gente acredita em um Deus que é amor, um Deus que não violenta, que não oprime, que não impõe, um Deus que não se vende ao mercado e que não é utilizado de forma utilitarista, né? Como muitas pessoas vêm fazendo por aí. Nosso Deus é o Deus da vida, o Deus da vida em abundância, o Deus do amor, Deus das mulheres. Não é possível a gente manifestar a nossa fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, dizer que existem vidas que valem mais e dizer que existem vidas que valem menos. É muito difícil para nós nos darmos conta quando a gente diz, pô, de fato, tem tudo isso que a gente precisa romper. Tem uma nova forma de olhar para a nossa fé, tem uma nova forma de olhar para a Bíblia, tem uma nova forma de viver a relação entre homens e mulheres. Nós acreditamos num outro mundo possível. Eu ainda vou escrever um poema que faça a minha mãe chorar, que dê orgulho para os meus irmãos, que faça meu pai me abraçar. Eu quero um poema que sirva de corda, não para quando penso em sumir da terra, mas para quando a gente quer sair do poço, ou só para brincar de cabo de guerra. Sintonizados na audiência, cidadãos que acompanhavam o debate pela TV ou internet se manifestaram. Ricardo Cerqueira, do Acre. Para diminuir a violência contra a mulher, devemos incentivar a denúncia dessa prática mesmo no seio familiar. Flávia Aparecida, de São Paulo. Além de resolver ou atenuar os problemas da violência atual, é preciso uma mudança cultural nas próximas gerações. Mais fraternidade. Deve-se acompanhar sempre a TV Senado. Ela transmite ao vivo esses grandes encontros. Agora, o que me chamou a atenção, além das falas das mulheres ali presentes, é que com tantas senadoras que nós já temos hoje, um senador, nosso Paulo Paim, puxou a pauta. é quem fez esse encontro aí. Não é mesmo? Está faltando um pouquinho mais de estímulo nas senadoras lá, viu? Umas cutucadas. Vocês se fazem presente lá dentro ou não? Sim. Ou só acompanham de longe? A gente tem uma equipe de voluntários. Hoje o Elas no Poder tem mais de 30 voluntários e voluntárias em vários estados do país. Sei. A gente tem gente de Pernambuco, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, o que acontece é que parte dessa equipe voluntária hoje trabalha na Câmara, dentro de gabinetes. Então, sempre que tem agenda e pautas políticas lá, elas sempre se fazem presente. Elas participam, elas filmam, a gente divulga nas redes sociais. É bem interessante. Como é que a gente entra em contato com vocês? A gente tem um site, né, elasnopoder.org. O nosso Instagram é elasnopoderbr. Certo. E o nosso contato é falecom@elasnopoder.org. Poxa, eu gostei. Como é que repete esse último aí? falecom@elasnopoder.org. Fale com elas. Sim, bacana, legal. Obrigado por ter vindo, viu, querido? Obrigada por você. Deixa eu aproveitar o último minutinho, Solange. Nós estamos falando para o Brasil, para os municípios, principalmente. O que as mulheres fazem para chegar bem agora nas eleições para vereadora, prefeita e tudo mais? Não tem mistério. É aquilo que a Letícia colocou enquanto cientista política. E abracem todo esse conhecimento e não desprezem a estratégia política. Ela é muito importante. Tá? Não adianta eu ter uma Ferrari na minha garagem se ela estiver sem combustível. Ela não vai andar. Alguém que saiba fazer, inclusive. Exatamente. Você tem que Senão fazer esse casamento. Tá? O erro da senadora Cassado. Entender de política, saber o que está fazendo, mas para você chegar a ser um parlamentar, você precisa do enfrentamento. Esse enfrentamento a estratégia política te dá. Tudo bem. Tá, você acrescenta alguma coisa ou não? A gente fala que, para as candidatas, né, você tem que focar no seu planejamento, porque a candidata fica muito ansiosa. E ela quer fazer
ela quer fazer tudo de maneira desordenada. Assim, a gente fala, olha, calma, dedica parte do tempo para planejar, executa o seu planejamento e toma cuidado, porque durante a campanha aparece um monte de pitaqueiro. Com certeza. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí a candidata fica louca, fala, ai, nossa, eu tenho que mudar completamente todo o curso da minha campanha, porque fulano de tal, que tem tantos anos de experiência, falou isso para mim. Mas espera aí, ele participou da sua análise SWOT? Ele participou do seu levantamento de dado eleitoral? Ele fez os estudos que a sua equipe fez? Então, assim, a gente tem que realmente mudar essa mentalidade para que... Eu concordo 100% com ela, você tem que obedecer o estrategista da campanha. E você tem que executar o que você planejou. Porque se você fica mudando o tempo inteiro, você não vai chegar em lugar nenhum. Muito sucesso, viu? Pro Elas no Poder, tá bom? Obrigada. Continue firme nessa jornada, porque eu acho que vale a pena. Minha querida, bom te ver. Vou precisar muito desse ano agora, de 20, com certeza, né? Porque tem eleições nos nossos municípios aí, tem que dar algumas dicas aí, né? E trazer uma colaboração para os candidatos, tá bom? Para você, a gente desmarca qualquer agenda. Tá bom, então. Obrigado. Obrigada, Celso. Volte sempre, viu? Com certeza. Tá? Grande abraço.